Olá, meus amigos de nono ano, voltando aqui com vocês para mais uma aula à distância para a gente fazer aqui sobre figuras de linguagem. E ontem eu havia pedido para vocês, né, na aula anterior, que resolvessem esses exercícios aqui de figuras de linguagem. E espero que vocês não tenham tido muita dificuldade. Vou resolver com vocês aqui agora. Os nomes das figuras em cada um desses exemplos são os seguintes. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Verifica uma repetição constante do fonema consonantal R. A figura que me dá a repetição de consoantes é a aliteração. No item B, tic-tac é a reprodução do barulho feito pelos ponteiros de um relógio ou pelo pêndulo do próprio relógio, e essa reprodução de sons se chama onomatopeia. No item C, venha Vera, venha ver as velas ao vento. Bonito, o som do V aí tentando reproduzir o som do vento. Essa repetição de consoantes tem o nome de aliteração. E aqui embaixo nós teremos junto, né, tanto a assonância quanto a literação. Olha, quem conta um conto aumenta um ponto. Então vocês veem aqui a repetição, por exemplo, do que, quem conta um conto, a repetição do T, né? Conto, aumenta, conta, ponto, que caracterizaria a literação. Vocês veem também a repetição do fonema ON, conta, conto, ponto, o que caracterizaria a assonância. E depois aqui os jogos de palavras também, na paronomásia, quando o sujeito faz o jogo de palavras entre conta e conto, entre conto e ponto, né? Tudo isso é uma riqueza que a gente vê no uso da linguagem. Já nesse segundo grupo de exercícios, nós temos assim: o gato fez miau, naturalmente miau, reprodução do som emitido pelo gato, é uma onomatopeia. Quem casa quer casa, se trata de uma paronomásia, né? Entre as palavras casa, do verbo casar, e casa, o substantivo casa, onde as pessoas vão morar. No item C, a bela bola rola, a bela bola de Raul, a repetição do B caracteriza uma aliteração, assim como as repetições de E e de A caracterizaria aí uma assonância. E no último, o peito do pé de Pedro é preto, a repetição do P caracterizando uma aliteração e a repetição do E caracterizando uma assonância. Beleza, gente? Foram esses os exercícios que eu passei para vocês em relação às figuras de som. Agora eu vou entrar aqui nas figuras de palavras. Figuras de palavras têm outras características, enquanto nas figuras de som nós tínhamos lá o som como um elemento importantíssimo na produção de sentido. Aqui nós teremos as trocas, né, de umas palavras por outras, a fim de produzir um sentido mais amplo, mais intenso naquilo que se fala, naquilo que se escreve. Então vamos ver aqui algumas figuras de linguagem, começando por uma delas chamada catacrese. Tentem aí fazer uma memorização, porque essa figura nós estudamos no ano passado e eu dei assim muitos exemplos. Lembro de ter falado de céu da boca, boca do estômago, pé da orelha, pé da mesa, maçã do rosto, e assim um tanto de exemplos para vocês. Até montei uma história, né, em que essas expressões apareciam. Aqui nesse slide eu coloquei alguns exemplos de catacrese. O que é então a catacrese, se não uma expressão em que há algo tão estranho que se faz uma semelhança entre um objeto e uma outra coisa, né, para que se crie uma relação de contiguidade. Existe, por exemplo, quando alguém fala pé da cadeira ou perna da mesa, como a gente vai ver depois, você percebe que esse elemento aqui acaba fazendo às vezes de um pé mesmo humano. E aí essa sobreposição de palavras se chama catacrese. Observe, meu caro, que isso aqui não é
aquela figura de personificação, ok? Isso é uma catacrese, a troca de uma palavra mesmo. Assim como se vê aqui, ó, na expressão asa da xícara, por estar de um lado do objeto, né, para que a gente possa pegar e utilizar como for o caso, aqui ela lembra mesmo o formato de uma asa ao lado de um corpo que fosse um corpo que voe, né, de uma ave, por exemplo. Aí nós dizemos asa da xícara, mas todos nós sabemos que xícara alguma possui asa. Do mesmo modo, a coroa do abacaxi, sabemos que é por uma questão de contiguidade, de semelhança, de sentido, de continuidade de sentidos, né? Pelo fato de esse objeto aqui portentoso, bonito, lembrar o de uma coroa por estar sobre o abacaxi. Então chama-se coroa do abacaxi. Coloquei aqui também um exemplo legal, né? Vocês que estão aí em meio à leitura da Revolução dos Bichos devem ter percebido que o livro contém lá uma orelha, uma parte lateral que serve até às vezes para a gente marcar, usar como um marcador de página, mas só que aquilo não é uma orelha. O fato de ela estar dobrada assim ao lado de um objeto mais grosso, mais intenso, que é o livro, lembra o papel de uma orelha, né? Encostando assim na lateral do nosso rosto. E aqui uma última catacrese, que é no caso as pernas da mesa. Observe que é contiguidade mesmo, né? Continuidade também pela semelhança da perna humana, da perna de um animal com essa parte da mesa, tá certo? Isso é catacrese. Uma outra figura, antonomasia, é aquela que me faz atribuir certos títulos a pessoas que são célebres, que são conhecidas. Por exemplo, se alguém um dia no mundo falar assim, putz, Grilo Weber é o rei dos trocadilhos, olha só que beleza, hein? Eu vou passar a ser reconhecido como o rei dos trocadilhos, meu Deus do céu, quero não, quero não. Aqui nesse exemplo eu coloquei o rei do futebol. Graças a Deus, né, tivemos esse gênio no nosso esporte nacional que foi o Pelé, aos 17 anos já disputando Copa do Mundo, sendo campeão várias vezes. Pelé é reconhecido aí mundialmente como o rei do futebol, independentemente e a despeito daquilo que os argentinos dizem do Maradona, do Messi e outros tantos aí, mas reconhecidamente foi o maior dos gênios do futebol, né? Foi o Pelé. Então, quando eu atribuo aí um título como rei do futebol a uma celebridade, a uma pessoa, eu tenho uma figura de linguagem chamada antonomasia. Aqui nós vemos o rosto, a feição do grande Santos Dumont, inventor brasileiro que está ali em Paris. E lá em Paris ele fez voar tanto o Zeppelin quanto o 14 bis, seus grandes projetos aí disputados até hoje pelos irmãos Bright, americanos que querem para si a invenção, né, do avião, mas quem realmente pôs no ar pela primeira vez foi o Santos Dumont. Santos Dumont é tido como o pai da aviação. Essa expressão pai da aviação é uma antonomasia, porque é uma maneira de nós nos referirmos a uma celebridade da nossa cultura nacional, que é o Santos Dumont. Quando alguém diz o pai da aviação, alguém já se lembra diretamente do Santos Dumont. Temos também um grande poeta baiano chamado Castro Alves. Castro Alves foi um escritor do século XIX, da terceira fase do romantismo brasileiro, que escreveu muito sobre a situação da escravidão, lutando, se opondo à escravização dos negros que eram traficados aí da África ao Brasil, totalmente contrário à sua vontade, vindos assim numa situação de absoluta desumanidade. Castro Alves cantava isso em seus versos, um tom heróico, e fez isso com tanta maestria que ficou reconhecido pela antonomasia, o poeta dos escravos. Quando se diz então o poeta dos escravos, estamos nos remetendo a Castro Alves, isso é uma antonomasia. Quando se diz pai da aviação, estamos nos remetendo a Santos Dumont, isso também é uma antonomasia. E quando dizemos rei do futebol, estamos nos referindo claramente a Pelé. Se eu dissesse a vocês quem é o rei do pop,
provavelmente vocês me responderiam que é Michael Jackson. Feeling, thriller. Canta não, Éder, pelo amor de Deus, não canta. Vamos para outra figura, bora. Uma outra figura, gente, é a perífrase. Perífrase é muito semelhante à antonomásia, só que em vez de eu utilizar títulos para me referir a pessoas, eu vou me referir a locais, como é o caso da Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro. Quando eu uso o título Cidade Maravilhosa, estou necessariamente me remetendo ao Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, independentemente dos grandes problemas enfrentados lá, nós sabemos que de fato, assim como paisagem, é uma cidade maravilhosa, muitas pessoas que estão lá também são maravilhosas, então nunca vai perder esse título de jeito nenhum. No caso da imagem ao lado, que acabou de subir aí, vemos a Torre Eiffel, muito iluminada. Paris é reconhecida como a cidade das luzes. É de lá que veio, por exemplo, o cinema com os irmãos Lumière, e é uma cidade assim maravilhosa, iluminada, bem cuidada, gente educada. Lá está o Louvre, por exemplo. Lá tem tanta coisa bonita e é mesmo uma cidade das luzes. O uso do termo cidade das luzes é uma perífrase que nós utilizamos para nos referir à cidade de Paris. Outra perífrase que nós utilizamos com frequência é para Nova York, dizemos The City Never Sleeps, a cidade que nunca dorme, cantada em prosa e verso lá pelo Frank Sinatra na música I Did It My Way. Canta não, Éder, pelo amor de Deus, não canta, deixa a perífrase aí. A perífrase, então, é um título que eu utilizo para me referir a um local. Então, Cidade das Luzes, Paris, Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro, Cidade que Nunca Dorme, Nova York, Terra da Garoa, vocês sabem que lugar que é, gente boa? São Paulo, isso mesmo, é a nossa Terra da Garoa. Bora para outra figura da qual eu gosto demais, é a sinestesia. Vejam só aqui que curioso isso que se diz, olha, ouvir a temperatura do mar, que lindo isso, poético, literário. Por que isso é poético e literário, Mr. Ever? Ora, porque ouvir é uma percepção sonora que é captada e basicamente pelos nossos ouvidos, enquanto a temperatura é um outro tipo de percepção, a percepção tátil que se dá pela pele, pelos pelos, pelo tato. Tudo isso nos faz perceber a temperatura. Quando eu misturo essas sensações, a sensação auditiva e a sensação tátil, eu tenho uma figura de linguagem chamada sinestesia, do mesmo modo como eu vejo aqui neste exemplo, ó, cheiro doce. Por que isso é uma sinestesia? Ora, porque cheiro é algo que eu capto por meio do olfato e doce é algo que eu capto por meio do paladar. Então reparem que eu estou misturando a sensação olfativa com a sensação palativa. Isto é uma sinestesia, certo? Ouvir a temperatura, misturei a audição com o tato. Cheiro doce, misturei o olfato com o paladar. E por último, quando eu tenho aqui voz soprosa ou voz áspera, também é uma sinestesia, porque voz é algo que se percebe pelo ouvido, pelo ouvir, e áspero é algo que se percebe pelo tato. Esses são exemplos de sinestesia, uma figura muito bonita, viu, meus caros? Uma outra figura bastante importante é a chamada metáfora, que consiste no fato de eu atribuir as características de um objeto, de uma pessoa, de um evento, de qualquer coisa, a outra coisa, outro evento, outro objeto.
Então aqui, por exemplo, no primeiro item aqui, nós vemos um pai cortando as asas de uma criança, né? Essa expressão está na hora de cortar as suas asinhas significa tirar a liberdade que alguém vem tendo, cortar as asas. Isso é metafórico, porque se eu corto as asas de uma ave, por exemplo, Deus nos livre de fazer uma atrocidade dessa, pelo amor de Deus, ninguém, hein? Cortar as asas de um animal, impedir que ele voe, tirar a liberdade, né, de uma ave. Isso não se faz de jeito nenhum. É um uso metafórico da expressão. No caso de baixo aqui, olha, a vida é assim uma luta constante. Olha que metáfora bonita. A vida é uma luta, porque aqui a pessoa pega os atributos da luta, do combate, do cansaço, do suor, da expectativa, do gosto da vitória, da dor da derrota e associa tudo isso à vida e diz: a vida é uma luta. As metáforas normalmente têm uma construção parecida com essa: a vida é luta. X é Y, por exemplo, né? Quando se diz, por exemplo, que determinada menina é uma gata, determinado menino é um gato, isso é um exemplo de metáfora também. As pessoas pegam aí alguma característica do gato e da gata e atribui à pessoa, sei lá, a sensibilidade, a beleza, a fofura, singeleza, não sei, né, para chamar alguém de gato ou de gata. E aqui, por último, quando se diz toda a vida é uma missão secreta. Tam, 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 tam. Não canta, Heber, pelo amor de Deus, já entendi o que é uma metáfora. Passa para a próxima, passa para a próxima. Ok, vamos lá para a comparação, que é um tipo também de metáfora, só que diferentemente da metáfora, a comparação vem sempre com um elemento comparativo. No caso aqui a palavra como. Olha só, você vai correr como Mercúrio, ficar bonito como Apolo, e seu calcanhar vai dar de 10 no calcanhar de Aquiles. Muito legal. Calcanhar de Aquiles é aquela expressão, né, que representa a fraqueza de alguém. Então, não é o que me interessa aqui, o que me interessa é a comparação feita, né? Correr como corre Mercúrio, ficar belo, ficar bonito, como o belo e bonito é o Apolo. Repara a comparação, né, da sua beleza com a beleza de Apolo, da sua rapidez, o seu ato de correr, com a rapidez e o ato de correr do próprio Mercúrio. Isto é comparação. O que diferencia a comparação da metáfora é esse elemento comparativo aqui, que é o como. Neste outro exemplo, você vê lá, olha, você não precisa ser bonita como ela, você pode ser bonita como você. Que beleza! Aí você vê a comparação da beleza de uma pessoa com a beleza de outra e da beleza de uma pessoa com ela própria. Essa comparação muito bem feita. E por último aqui, uma foto bonitinha, máquina fotográfica, quase não existe mais hoje, né? Já que os celulares vêm tomando o lugar de muita coisa, aqui eu peguei o texto que vai me interessar. Olha que legal, o que há de comparação? A vida é como uma câmera. Foque no que é importante, capture bons momentos, desenvolva a vida a partir de negativos e, se as coisas não derem certo, tire outra foto. Bonito, né? A vida é como uma câmera. O que será que a pessoa quis dizer para fazer esta comparação? Muito legal. Uma outra figura, meus caros, que eu gosto muito é a metonímia. A metonímia é aquela figura que me faz fazer relações de sentido, por exemplo, de parte e de todo. Quando eu digo que alguém é um sem-teto, eu não quero dizer que ele mora numa casa que não tenha teto. Eu quero dizer que ele não tem casa. Então, eu referi-me à casa pela parte teto. Essa é a metonímia que se dá de parte e de todo. Aqui nós temos a mesma ideia, olha, tenho muitas cabeças de vaca na minha fazenda. Não quer dizer que a pessoa tenha a cabeça da vaca, mas tem a vaca inteira. Então, pela parte cabeça, fez referência ao todo do animal. Olha aqui que bonito. João pediu a mão de Maria em casamento. Já pensou? Corta a mão da moça e dá para ele se casar com a mão? Não, Hébia. Isso é uma metonímia, a relação da parte mão com o corpo, com a vida inteira da pessoa. Isso é metonímia.
Ou aqui, como vocês têm uma garrafa de água? Não, Mister Ever. Aqui é uma garrafa de plástico que contém água. Aqui é um outro tipo de relação, né, de sentido, em que nós fazemos o conteúdo, água, virar o continente, plástico, e dizemos garrafa de água. Mesma coisa quando dizemos um prato de comida. Ora, o prato não é feito de comida, ele contém a comida. Nesse caso, a gente está fazendo uma relação de conteúdo e de continente. Um outro exemplo, né, que vocês estão lendo a Revolução dos Bichos, alguém pode dizer assim, que vocês estão lendo George Orwell. E isso é uma metonímia, porque vocês não estão lendo George Orwell, estão lendo A Revolução dos Bichos, livro escrito pelo George Orwell. Um outro tipo de metonímia também é quando vocês usam a marca pelo produto e dizem que tomam Coca-Cola. Não, você toma um refrigerante chamado Coca-Cola. Ou que usa cotonete. Não, pelo amor de Deus, cotonete é a marca. Você usa uma haste flexível da marca Cotonete. E assim sucessivamente, meus caros, são exemplos de metonímia, ok? Pois bem, eu gostaria então de deixar uma tarefa para vocês para a nossa próxima aula. E a tarefa é a seguinte, ó. Você viu aí que eu passei várias figuras de palavras com vocês. E eu gostaria que para a nossa próxima aula, que se dará na semana que vem, você acrescentasse um exemplo de cada uma das figuras de linguagem que nós vimos aí. Então, que você retratasse uma catacrese, que retratasse uma antonomásia, uma perífrase, que retratasse uma sinestesia, uma metáfora, uma comparação e, por último, uma metonímia. Tá certo? Meus amigos, essa foi a nossa aula de figuras de palavras e tem uma atividadezinha aí para vocês, hein? Não se esqueçam de fazer, porque será importante para todos nós, combinado? Essa fica aí registrada como a nossa aula de figuras de palavras. Grande abraço a vocês, saudades do nosso contato, assim que possível a gente volta a se ver. Tchau, tchau e fiquem com Deus.